Olá, tudo bem? Bom dia. Aqueles conselhos iniciais do vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer e entregar essas mensagens maravilhosas para mais pessoas. O nosso podcast está no ar. O nome do nosso podcast é o mesmo do canal, é Tarô Mãos de Luz. Segue a gente lá. Lá a gente já faz um serviço, presta um serviço de uma forma diferente, né? Levando a mensagem por áudio para aquelas pessoas que estão no trânsito, que às vezes querem ouvir uma mensagem a respeito das cartas, mas que não pode, naquele momento, visualizar aí e ver as cartas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Eu trouxe hoje o Oráculo das Intenções pra gente tirar uma mensagem mais espiritual a respeito aí do nosso dia, da nossa semana ou de uma situação que vocês estejam passando nesse momento. Então coloque aí a sua situação, respire fundo, pense se é um relacionamento, profissão, se é uma situação de vida de vocês, uma situação espiritual, de saúde, enfim. Pense, respire fundo que a gente já vai fazer a nossa tiragem. E de forma diferente, eu não vou embaralhar de forma que a carta pule, né? Nós vamos tirar de forma intuitiva, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos cortar aqui, mentalize a sua situação e peça ajuda e vamos começar. A primeira carta, acho que nós vamos falar de amor, hein? É a carta do amor. Essa carta aqui, ela vem falando o seguinte: essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o seu coração e vivenciar o amor em todos os sentidos. Então aqui a gente está falando de pessoas que estão em uma determinada situação e essa carta tem pedido a vocês o seguinte, para suavizar o coração de vocês, que a espiritualidade ela não falha, ela não erra. Às vezes não é o momento certo, às vezes não é a situação que vocês desejavam, mas sim, a espiritualidade sempre trabalha para unir aqueles que se amam verdadeiramente, aqueles que têm a energia do amor verdadeiro, do amor sincero, mas mais do que isso, essa carta também fala sobre o amor universal. Então a gente pode estar falando aqui de situações familiares também, de pessoas aí que às vezes tiveram um conflito com um familiar, um irmão, uma mãe, um pai, filho, ou de pessoas que estão em separação, pessoas que tiveram uma discussão aí no campo amoroso, e aqui vem falando a carta, suavize o seu coração, tá? Suavize. Portanto, essa situação, se ela tem perdão, que vocês possam perdoar, se essa situação, se ela tem reconciliação, que vocês possam fazer, portanto, essa reconciliação, mas que o amor é esse sentimento universal, o amor é esse sentimento que tudo perdoa, que tudo releva, e que se for uma situação, sim, que possa haver esse desfecho, que seja feito. Não estamos falando aqui de relacionamentos abusivos, não estamos falando de relacionamentos tóxicos, por favor, tenham responsabilidade com essa leitura. Então, a primeira mensagem é: qualquer que seja a situação deste momento atual, a situação de conflito com um familiar, com um parente, com uma pessoa que você ama, suavize o seu coração, tá? E vivencie o amor em todos os sentidos na sua vida. A próxima mensagem, a mensagem complementar, vem falando sobre a energia de vocês, tá, meus amores? E ela vem falando: a energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar essa energia é um aprendizado diário, né? Direcionar a energia para os momentos bons, direcionar a energia para os momentos de realização e não para aquilo que é negativo, né? Um fato ou uma situação está exigindo muito de você, ela está te perguntando, tem algo que está exigindo muito de você? Então faça uma pausa para recarregar, porque essa pausa é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Então, total conexão com a primeira carta de amor. Nós estamos falando aí de uma situação, algo que tem desgastado vocês no campo dos sentimentos, e aí vamos incluir todas as situações, uma discussão com o filho, uma coisa familiar, uma situação no campo de relacionamento de vocês. Isso tem afligido o coração de vocês e a espiritualidade está dizendo: suavize o coração de vocês e vivencie o amor universal. Vivencie o amor verdadeiro, mas mais do que isso, se essa situação é uma situação que está exigindo demais de vocês, se é uma situação que está sugando as energias de vocês, a carta está pedindo: faça uma pausa. Faça uma pausa, reflita, relaxe, medite, tá? Mas faça uma pausa.
Porque qualquer situação, seja de discussão, seja uma situação que provocou aí um afastamento, seja uma situação que provocou um certo conflito entre vocês, é óbvio que a energia vai ser drenada, meus amores. É óbvio que a energia da gente vai lá no pé. E aí, aqui tá pedindo, concentre, foque a sua energia naquilo que é bom, naquilo que é positivo. Então, se vocês estão afastados, seja vocês quem são, qual é o vínculo, qual é o relacionamento, pense nos bons momentos, pense naqueles momentos em que vocês estavam juntos e felizes, naqueles momentos de risos, naqueles momentos em que vocês estavam em total sintonia, em paz, num sentimento de completude. Então focalize isso, focalize nessa imagem e não na discussão, não na briga. Não pense, porque pensamento é força e pensamento atrai. Então eleve a sua vibração. Mas mais do que isso, se essa situação neste momento está exigindo demais de vocês, faça uma pausa, recarregue as baterias de vocês. Uma pausa é necessária na vida de todos. Todos nós, às vezes, precisamos de uma pausa para recarregar as nossas energias. Mais uma única mensagem para a gente complementar. Falando sobre a sombra. E o que essa carta vem nos dizendo? Acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos as estrelas. Então, veja bem, aqui te pede uma pausa, porque existe uma situação que está exigindo demais de vocês, mas está pedindo para vocês enxergar a sombra de vocês. Todos nós somos feitos de luz e de sombra. Eu sempre falo isso. Nós somos uma dualidade. Nós temos tanto o nosso lado positivo quanto o nosso lado negativo. Às vezes, essa discussão, algo que tenha acontecido aqui no campo amoroso de vocês e que de certa forma tenha drenado essa energia de vocês, ocorreu por algum fato, por alguma situação que é esse lado sombra de vocês. O que é o nosso lado sombra? É aquilo que às vezes a gente tem de... Às vezes não, é aquilo que todos nós temos de negativo dentro de nós mesmos e que precisa, portanto, ser olhado e ser trabalhado, como ciúmes, apego, ego, né? É o egocentrismo, autoritarismo, eu achar que eu tô certo e fulano tá errado, né? É a gente não se colocar na posição do outro, é quando nos falta empatia para ter o entendimento, nos falta paciência. Então aqui tá te pedindo para você fazer o quê? Para você enxergar essa sua sombra, ver aquilo que pode ser modificado dentro da sua energia, porque é no momento em que a gente olha pra gente, é nos nossos momentos que a gente olha pra nossa escuridão, pra nossa sombra, que a gente enxerga a estrela. O que a gente está querendo dizer com isso? No momento em que você toma consciência da sua sombra, nesse momento é o momento em que você pode trabalhar para que você melhore, para que você lapide, né? Bom, enfim, vocês entenderam. Para que vocês possam lapidar esse sentimento, a fim de se libertar desse sentimento negativo, tá? Então, faça essa pausa. A pausa está sendo pedida para vocês poderem se energizar, recarregar as baterias, né? Olhe para essa sombra de vocês, para o que quer que tenha acontecido, pode ser no campo de vocês ou no campo da outra pessoa, mas acolha essa sombra, olhe com carinho, veja o que pode ser modificado na energia de vocês para que esse amor possa vingar, para que esse amor seja o norte de vocês, para que esse amor possa brilhar na vida de vocês. E aqui o amor que a gente está falando não é um amor só entre duas pessoas, é o amor universal. Aqui eu estou falando muito mais do que um amor carnal, físico. Estamos falando de um amor espiritual. Porque quando a gente reconhece a nossa sombra, quando a gente deixa as nossas máscaras caírem, quando a gente se enxerga no espelho da vida e enxerga que também somos falhos e que, portanto, temos algo a modificar, e quando a gente se despe em relação ao outro, quando a gente chega com essa inocência, com essa pureza de dizer, olha, eu falhei, eu errei, eu tenho isso a modificar, eu tenho aquilo que eu tenho que modificar, por favor, me ajude a modificar. Quando a gente age dessa forma,